Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos rádio-ouvintes da Minuano, nossos votos de muita paz. Vivemos na atualidade uma tremenda pandemia que se torna cada vez mais grave. A Organização Mundial de Saúde estima que existem na Terra, neste momento, 380 milhões de pessoas depressivas. Como existem aqueles indivíduos depressivos que ainda não foram diagnosticados, esta cifra chega a aproximadamente 600 milhões, o que se torna estarrecedor. A depressão é uma calamidade que toma conta da sociedade contemporânea, mas ela não é o resultado de uma problemática exclusivamente atual, embora na atualidade existam eventos de vida que desencadeiam esse transtorno de comportamento. Na história da psiquiatria, iremos encontrar a depressão em todos os períodos da humanidade. Na Bíblia, nós nos recordamos do rei Saul, que era portador de uma depressão bipolar. Tanto entrava em melancolia quanto em violência. E para poder acalmar-se, o jovem Davi cantava para ele na cítara e declamava os salmos. É a primeira experiência de natureza músico-terapêutica da humanidade. Mas se remontarmos à Índia, iremos encontrar na tradição, na obra Bhagavad Gita, um momento em que Krishna dialoga com seu discípulo Arjuna e diz-lhe: tu estás diante de uma grande luta e deves batalhar com todas as tuas forças para poderes vencer inimigos impiedosos que irão destruir-te. O jovem, que era iniciado na doutrina dos mistérios, perguntou ao guia: mas quem são esses inimigos? E o mestre começou a explicar: tu és um príncipe Pandava e estás cercado de adversários que são muito volumosos e deves matar estes adversários antes que eles te matem. Então ele perguntou: mas quem são? São teus parentes, teus pais, teus tios, teus irmãos, aqueles que convivem contigo. Então o jovem perguntou: como é que eu poderei matar os meus familiares? E o guia explicou-lhe: se tu és um príncipe Pandava, tens que lutar contra outros parentes que são perversos inferiores, porque os Pandavas são as virtudes e os inimigos são os vícios. Os vícios são muito mais numerosos do que as virtudes, e tu deves evitar esforços para matá-los todos. Então o jovem perguntou: e onde eu travarei esta batalha? Ao que o guia respondeu: no campo da consciência. A batalha contra os vícios deve ser travada na consciência de cada um de nós.
E diante dessa resposta profunda, o jovem entrou em depressão, fez melancolia. A depressão moderna é conhecida na história da psiquiatria com o nome de melancolia. Desde a Grécia Antiga, que ela faz parte da história da cultura. Os gregos diziam que os melancólicos eram criaturas castigadas pelos deuses. Mais tarde, nós vamos ver Aristóteles, o grande filósofo, dizer que Sócrates e Platão periodicamente entravam em melancolia para serem inspirados pelos deuses. Isto quer significar que os deuses utilizavam-se da melancolia para duas finalidades: inspirar Sócrates e Platão e punir as criaturas viciosas. Mas também explicava o pai da medicina grega que a melancolia, como todas as doenças, era o resultado de 4 fatores: a bilis negra, a bilis amarela, o sangue e a fleuma. Mas que isso era derivado da nossa história antropológica e tratavam a melancolia e as doenças através da sangria, para poder-se eliminar a bilis negra, que era uma herança que nós trazíamos de Adão. E a melancolia continuou crescendo, sem encontrar a menor solução. Naquela época do passado, era cruelmente trabalhada com sangrias. Mais tarde, por volta do século IV, a depressão melancólica se fez tão volumosa que ela passou a ser chamada de assídia ou assédia. E mais tarde, no século XIII, a Igreja Católica Apostólica Romana declarou que a melancolia era um pecado capital, porque era uma forma como Satanás se utilizava das criaturas que abandonavam as suas atividades, padres, religiosas, cidadãos, que entravam naquele estado tremendo de melancolia. Mais tarde, a melancolia da Idade Média tornou-se também pandêmica, verdadeira epidemia que varria a terra de um lado para o outro. Só mais tarde, bem mais tarde, por volta do século XVII, é que se compreendeu cientificamente que a melancolia não era resultado da bilis negra, porque se percebeu que o cérebro era um órgão de grande importância na vida da criatura humana. Chegava-se a acreditar que a criatura humana pensava pelo fígado e sentia pelo coração. Até hoje, quando nós temos uma emoção, nós dizemos: o meu coração está me dizendo. É uma linguagem poética, não é real, porque o coração não tem sentimentos. O coração é uma bomba que ejeta o sangue, pé, coração, cérebro, coração, pé, com a velocidade de 70 metros por segundo. Mas muita gente diz: quando eu amo, eu sinto algo no meu coração. É a emoção, porque também quando odeia, quando tem raiva, sente a precipitação sanguínea, resultado da emotividade. Ao descobrir-se a grandeza do cérebro, os cientistas do passado perceberam que ele era constituído de células especiais, células únicas, chamadas neurônios. E descobriram naquela época que esses neurônios eram portadores de uma cauda, e essa cauda
eles passaram a chamar axônio. Essa cauda muitas vezes apresentava ramificações, que significam em grego dendrites, e era através dessas ramificações que havia comunicações mentais. Então, não era o fígado que pensava, era o cérebro. Não era o coração que sentia o amor, era o cérebro. Foi um passo avançado extraordinário das ciências psíquicas, porque logo depois surgiu pela primeira vez na história da humanidade a palavra inglesa depression, depressão, que é uma palavra derivada do latim depremere, que significa puxar para baixo. A depressão é o estado emocional em que nós murchamos, a alegria desaparece e nós somos puxados para baixo. Os modernos psicólogos dizem que a depressão é como uma planta parasita. Ela se encaixa e lentamente se aprofunda no sistema nervoso do indivíduo, como a raiz da planta parasita que termina matando o cavalo de que se nutre. Então a depressão é uma problemática muito grave. Por volta do século XIX, ela passou a ser estudada com seriedade. E então os cientistas descobriram que há dois tipos de depressão: a depressão unipolar, a tristeza, e a depressão bipolar. O indivíduo sai da tristeza para a alegria e se torna eufórico. Então, quando encontrarmos uma pessoa muito alegre, eufórica, muito jovial, ela se encontra sob o transtorno da depressão. Mas este cérebro é tão extraordinário que por volta dos anos 40, no século passado, os cientistas diziam que nós possuíamos cerca de 5 bilhões de neurônios. Esses neurônios, quando morrem, não se multiplicam, são diferentes das outras células. Quando elas envelhecem, elas já experimentam a mitose, elas se partem, uma morre e a outra permanece. Por isso que a vida continua. À medida que envelhecemos, este fenômeno de mitose é mais lento, então as células têm menos vitalidade, razão pela qual advém a velhice, os transtornos da saúde, as dificuldades de movimento, etc. Mas os neurônios não. Quando eles morrem, nós vamos perdendo a memória, vamos perdendo a lucidez, vamos perdendo a capacidade de raciocinar, de discernir. Então, naquela época, que a medicina estava atrasada há 70 e poucos anos, dizia-se que nós possuíamos apenas 5 bilhões de neurônios. Diariamente, desde o momento que a gente nasce, já nasce com todos os neurônios, morrem 15 mil. E era natural que, morrendo 15 mil neurônios diariamente, aos 40 anos já fôssemos velhos. Eu me recordo, porque eu era criança naquela época, que pessoas de 40 anos, de 45 anos, consideravam-se velhas. As mulheres, depois da menopausa, compravam agulha de crochê, de tricô, para tricotearem a vida alheia. E os homens pegavam tabuleiros de dominó, de xadrez, porque se consideravam inúteis. Porém, a ciência avançou, e com a evolução da óptica, os microscópios penetraram em nossos neurônios, e nos anos 50, a ciência descobriu que nós possuíamos 50 bilhões de neurônios. E por mais que morressem, aqueles que sobreviviam preenchiam a finalidade dos que morreram. Nós temos órgãos duplos: ouvidos, olhos, rins, pulmões. Quando um deles tem um problema, o outro substitui.
preenche a lacuna. Então isso se dava com os neurônios. Era necessário, no entanto, atividade intelectual, atividade mental. A idade humana subiu para 55 anos. Por volta dos anos 70, os microscópios eletrônicos descobriram que nós possuíamos cerca de 70 bilhões de neurônios. E por mais que eles morressem, nós podíamos ter uma vida ativa. E a idade mental subiu para 65, 70 anos. As mulheres 70, porque são mais fracas, e os homens que são mais fortes, 65. Por isso que existem mais viúvas do que viúvos, porque ninguém aguenta uma mulher muito tempo. Então morre, como é natural. Mas nos anos 90, chamados os anos do cérebro, quando a ciência da cerebrologia decodificou todo o nosso cérebro, descobriram que nós possuíamos de 75 bilhões a 100 bilhões, e descobriram uma coisa fantástica, que nós, os homens, temos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. E elas não gostaram, é claro. Mas eu tenho um amigo que é um notável psiquiatra, e ele me disse: Edivaldo, para entender as mulheres, só muito neurônio, e nem assim ninguém consegue. A ciência descobriu que esse excesso de neurônios que os homens temos não vale nada, é lixo cerebral. Então houve um prolongamento da idade. Passamos a ter uma idade de 75 anos para as mulheres, 70 anos para os homens, que é a idade média da atualidade, com exceção. Eu tenho 87 anos e aqui estou jovem e com os meus neurônios funcionando. Por uma razão, porque eu não dou trégua a eles. Estou sempre trabalhando mentalmente. Há muita gente que diz: olha, estou perdendo a memória. Preguiça mental. Não gostam de ler, só gostam de televisão, daquelas novelas que todas terminam em casamento. Depois que a filha toma o namorado da mãe, a mãe toma o pai da filha. É um horror. E então os neurônios não funcionam. A ciência descobriu que esses neurônios produzem 65 substâncias, que são a razão da nossa vida. Essas 65 substâncias são chamadas neuropeptídeos. E é graças a elas que os neurônios, as ramificações, comunicam-se no cérebro com uma grande velocidade. Quando nós pensamos uma palavra, bilhão de neurônios entram em contato com a rapidez maior do que a da luz. Então o nosso dever é ter a mente ativa, procurarmos ler, trabalhar, não dar folga à nossa cabeça, evitar as ideias fixas, estarmos sempre renovando as nossas ideias, apresentando metas, conquistando. Eu tive uma experiência no ano de 1991 que foi decisiva na minha vida. Faz muitos anos que eu viajo à França, todos os anos, como a outros países da Europa. Mas dessa vez eu ia falar na cidade que nasceu Allan Kardec, na cidade de Lyon. E ia proferir uma conferência na Universidade Lyon 2, porque o professor de antropologia era muito meu amigo. E sendo ele simpático ao espiritismo, ele perguntou-me se eu aceitaria proferir uma conferência sobre a reencarnação na universidade para levar a mensagem do espiritismo à luz da ciência antropológica. Eu aceitei o desafio. Eu não falo francês corretamente, mas eu tenho uma amiga que é a minha tradutora há mais de 40 anos, e nós fazemos um par muito ativo.
Então nós fomos. Eu não sabia que a Universidade de Lyon 2 era uma universidade especial. Quando eu cheguei para dar a conferência, estavam pessoas da terceira idade. Oh, coisa antipática, da terceira idade. Eu não sei se sou da quarta, da quinta ou da sexta, mas eu espero chegar aos 100 tranquilamente. Então, quando eu olhei naquele tempo, faz 24 anos, eu era jovem, eu estava somente com 63 anos. Então eu olhei para o público e disse: meu Deus, se somar a idade deles, vai chegar a época dos dinossauros, porque é muito longe. E então eu fiquei imaginando aquelas pessoas de terceira idade fazendo universidade. Chegou o momento, eu proferi a conferência. Depois veio um debate, é muito comum na Europa, como na América do Norte, um debate depois da conferência. E ao encerrar tudo, lá para as 23 horas, vieram umas pessoas conversar comigo, mas uma delas era simpaticíssima. Era uma senhora vestida de primavera, bem francesa, com um cachinho de flor, com um coque muito bonito, muito bem pintada. E então ela disse: Monsieur Franco, eu adorei a conferência sobre reencarnação. Claro que eu fiquei contente. E perguntei por que a senhora gostou tanto da conferência sobre reencarnação. Ela disse: porque eu sou antropóloga, eu estou estudando antropologia e tenho 81 anos. Eu olhei para ela e vi que ela havia mentido, porque a mulher que não mentir na idade não é feminina, é doente. E toda mulher adora tirar 5 anos, porque são 10 anos para tirar. Lá na Mansão do Caminho, eu tenho uma amiga quase da minha idade. Ela não sabe que eu sei da sua idade. E então, há poucos anos, há 2 anos, ela me disse: Divaldo, eu quero convidá-lo para a minha festa de 50 anos. Então a filha que estava ao lado disse: mamãe, eu tenho 48. Ela disse: deixe-me para lá. Eu me enganei, para a minha festa de 60 anos. A filha: mamãe, você me teve com 12? Cale-se, a festa de 70 anos. Então eu disse: olha, vamos para a festa e deixa a idade para lá. Então aquela senhora, quando me disse 81 anos, eu tenho olho clínico, eu calculei que ela estava com os 85, só havia cortado 4. E ela me disse: eu estou estudando, o curso é de 7 anos, eu já fiz 4, só faltam 3. Eu fiquei entusiasmado, porque ela estava com 85, com mais 3, 88, quando ia diplomar-se. Então eu perguntei: e a senhora pretende exercer a profissão? Ela disse: é claro, eu estarei ainda jovem, vou montar um consultório para poder atender aos meus pacientes da antropologia. Eu então disse: meu Deus, ainda há esperança para mim, porque eu estava com 64, 63, então tinha um tempo enorme. E ela me deu um grande estímulo, porque eu lhe disse: eu vou chegar à idade da senhora. E quando eu completei 70 anos, fiz um telefonema. Ela estava com 95 anos no seu consultório de antropologia, dando aula. Então, é uma beleza imensa na nossa faculdade de pensar. A ciência descobriu que nós temos a depressão por 2 razões. A primeira delas é a chamada razão interna, endógena, a hereditariedade. Se nós somos descendentes de um deprimido, nós temos 30% de sermos depressivos também. Se ambos os pais são depressivos, nós temos 70% de probabilidade. Então, quem for descendente de um depressivo, faça uma terapia preventiva para evitar a depressão. O mesmo acontece na esquizofrenia. Então nós temos o fator da hereditariedade, as doenças infecto-contagiosas, a tuberculose, o mal de Hansen, a AIDS, a ebola da atualidade e outras. As sequelas das doenças infecto-contagiosas. Então isso produz dentro de nós a falta de produção
de 3 substâncias cerebrais: a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, que são as substâncias da alegria. O organismo produz essas substâncias com tanta harmonia que uma emoção pode proporcionar o desequilíbrio desses admiráveis conteúdos hormonais que nos dão a alegria de viver. Mas existem fatores externos, exógenos, que são a solidão, a ansiedade e o medo. Esses 3 fatores são de atualidade. Nós vivemos uma sociedade que tem medo. Nós temos medo da doença, medo do assalto, medo da perda do emprego, medo da morte, medo da traição, medo da perda de um objeto de valor. Todos nós temos esses medos. Hoje, nas grandes cidades, aqui e cidades megalópolis, a violência urbana nos assusta. Nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar, porque o drogado, o viciado, o assassino, o psicopata, todos eles estão na rua olhando para nós. E basta que nós olhemos e ele já pergunta: qual é o caso? Já para brigar. Então nós vivemos numa sociedade que tem medo. Esse medo produz a depressão. Também somos pessoas ansiosas, vivemos uma constante ansiedade. Eu vejo nas palestras, às vezes, um tema interessante: alguém pega o telefone discretamente, o iPhone, e começa a mandar o WhatsApp. Ansiedade. Está aqui, mas está preocupado com o que está passando lá fora. Está recebendo mensagem toda hora, aquele assovio, um WhatsApp que chegou, mais outro. E a pessoa quer tomar conta do mundo, não pode, é claro. Nós somos atormentados pelas notícias. Chegamos em casa, já vamos perguntar: qual foi o time que ganhou? E lá a guerra e tal. Então a ansiedade nos atormenta. Eu tenho certeza que uma grande parte do auditório está ansiosa para que eu acabe logo. Mas eu não vou acabar logo. Eu só vou acabar meia-noite. Podem se acalmar. Então a depressão se instala. A depressão pode se instalar em um surto ou suavemente. Ela pode ser efeito da nossa infância, de conflitos infantis, recalques, uma mãe superprotetora, um pai negligente, alcoólatra dentro de casa, pais rigorosos ou pais negligentes. Então a criança recalca. Quando chega a adolescência, joga para fora inconscientemente. Daí nós vemos o índice de suicídio de jovens por causa da depressão. A depressão é tão grave que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que no ano 2025 a primeira causa mortes não será enfermidade cardiovascular nem câncer, será depressão. E pior, e o índice maior de deprimidos será pelo suicídio, o que hoje já ocorre nos Estados Unidos. Em cada 2 segundos na Terra, uma pessoa suicida-se. Nos Estados Unidos da América do Norte, em cada 8 minutos alguém tenta, e em cada 15 minutos alguém suicida-se com arma de fogo, por causa do vazio existencial. O depressivo é alguém que perde a alegria de viver, e é natural que isso aconteça, porque a ausência dessas substâncias leva-nos ao estado de deperecimento de forças. Então a depressão pode ser infantil, juvenil, adulta, senil, pré-parto, pós-parto, e também ela pode ser sazonal. Muitas pessoas ficam tristes no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, na data do aniversário, no aniversário de casamento. É um fenômeno depressivo sazonal.
estamos procurando situar a depressão. E quais são as suas características? Melancolia, tristeza, o pensamento tardo, desinteresse para levantar-se é uma dificuldade pela manhã, noites mal dormidas, a pessoa dorme e acorda e tem dificuldade de dormir de novo. Há 20 características da depressão. Se a pessoa tiver 12 desses índices, naturalmente está com processo de depressão. Mas a ciência evoluiu tanto que nós temos na psiquiatria um elemento notável para nos libertar da depressão, porque a ciência descobriu substâncias que substituem aquelas produzidas pelos neurônios. O Prozac, por exemplo, é uma substância que forra o neurônio e obriga-o a produzir o elemento que precisa. O X e outras tantas, são cerca de 16 produtos denominados barbitúricos, ou produtos de faixa preta. Mas as pessoas não querem, recusam-se ao tratamento, porque dizem que os remédios perturbam um pouco. Sim, perturbam, para produzir a cura, porque mudam totalmente o quimismo cerebral. Várias pessoas vêm às vezes conversar comigo no atendimento fraterno e eu noto que estão num processo de conflito depressivo e digo com certa delicadeza: procure um psicólogo, você necessita de alguém para dialogar, para lhe orientar. E nós brasileiros e latino-americanos detestamos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, porque temos a mania de que só vai a eles quem é psicopata, e é um erro. Se eu tenho problema do aparelho respiratório, eu vou procurar um médico pulmonologista. Se eu tenho um problema de câncer, eu vou procurar um especialista. Se eu tenho um problema cerebral, eu vou procurar um estudioso daquela área, sem que necessariamente eu seja um psicopata. E muitas vezes eu digo à pessoa com gentileza: procure um psicólogo, amigo, você necessita de se libertar do trauma, você traz uma culpa no inconsciente, você está com conflito sexual que dá muita depressão. Aí a pessoa me diz: mas Divaldo, você acha que eu estou maluco? Eu digo: não, mas vai ficar. Então, antes de ficar, faça o tratamento. Então é necessário que nós busquemos o auxílio médico, psicológico, o diálogo, a hipnose, para poder encontrar a causa dessa depressão. Alguém morre e todos nós somos sensíveis à morte e sentimos uma grande dor, então nós recalcamos e todo mundo diz: olha que resistência, nem chorou, mas é um mau sinal. Nós devemos chorar no momento da morte pelos seres queridos, devemos viver o luto, sentir aquela saudade da ausência que nos vai atormentar a partir de então. Mas eu noto entre alguns espíritas mal informados uma teoria estúpida de dizer: não chore, porque vai fazer mal. Chore. Se quando eu morrer ninguém chorar, eu vou levantar da sepultura e vou apavorar a pessoa. Porque se não chorar é porque não gosta. Quando alguém morrer, chore, mas não se revolte, que é outra coisa. A revolta, a discussão, a cólera contra Deus, isso é uma rebeldia, porque a morte é um fenômeno da vida. Somente se morre porque se está vivo. Só que nós não morremos, nós mudamos de estágio vibratório, saímos do escafandro material para a existência plena em um mundo que se interpenetra a este mundo. Esse é um mundo de matéria, mas aqui estão bilhões de ondas Hertz, que se todos ligarem o seu iPhone agora, conseguem ligar dentro de ondas próprias bilhões de telefones simultaneamente, de televisão, de rádios, de aparelhos variados, porque vivemos em mundo de ondas, e o mundo espiritual
é um mundo vibratório. Nós saímos da densidade material e entramos nesse campo de realidade que é a vida plena. Daí chorar, lembrar da pessoa querida faz muito bem, mas não prolongar indefinidamente. Freud dizia que nós devemos prantear os mortos até 6 semanas. Mas se nós ficarmos remoendo na mente, já não é mais saudade, é depressão. E necessitamos de uma assistência médica. Mas aquele que não reage, está muito bem. Daqui a 1 ano, a 2 anos, começa a sentir melancolia, a sentir que a vida não tem sentido. Está fazendo o quadro da depressão que foi postergada. Porém, o mais curioso, nesse estudo da depressão, cabe à doutrina espírita. Foi o espiritismo que descobriu que não existem doenças, existem doentes. É o mesmo que a Organização Mundial de Saúde diz. Há pessoas que são predispostas às doenças, há indivíduos que estão sempre doentes. Por quê? Porque ele, espírito, é um espírito doente, devedor. Porque o Espiritismo nos diz que a vida é única, mas as existências corporais são várias. Através da reencarnação, nós vamos programando a nossa existência futura. E se numa existência nós agimos mal, reencarnamos-nos com predisposição às doenças, com predisposição aos transtornos de natureza emocional, de natureza psiquiátrica. Então nós temos um passado, e nesse passado está a história da nossa vida. Temos um presente, um passado próximo. Quantos inimigos nós fizemos nesta existência? Será que aqui todos estamos em paz? Ninguém tem ódio de desafetos, ninguém tem desejos de vingança? Se nós prejudicamos alguém, e esse alguém desencarnou, morreu, e não nos perdoou, ele volta para cobrar a dívida que nós temos para com ele. Então Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, asseverou que a maioria dos doentes não são apenas doentes, são obsidiados, isto é, são perturbados por espíritos infelizes, por espíritos obsessores. E as obsessões hoje são vastíssimas na área da depressão. Se a ciência médica tem os barbitúricos, tem as terapias psicológicas, tem a hipnoterapia, a ciência espírita possui os passes, a terapia da bioenergia, a água fluidificada, a oração, a paciência, a mudança de caráter para melhor, o contato com a boa leitura, para poder facilitar o desenvolvimento neuronal e o renascimento das substâncias da alegria. Então é necessário que nós estejamos vigilantes, porque somos os autores da nossa própria desdita. Eu lhes contarei a minha própria experiência. Desde criança, aos 4 anos, que eu tinha mediunidade, mas eu não sabia o que era, muito católico. A mediunidade desapontou-me, e ao apontar-me, eu ia para a igreja e via aqueles espíritos. Foi uma infância muito sofrida, muito atormentada. Depois eu frequentei o catecismo, já estava na idade da razão, frequentei a cruzada eucarística, tornei-me sacristão e continuava vendo, e o meu sacerdote dizia que eram demônios para me perturbarem. Então eu entrei em choque um dia com Deus e disse para Deus: mas o que é isto? Você não pode ir com Satanás. Como é que eu vou poder? Porque eu orava, confessava, comungava e eles apareciam. E o padre dizia: vá orar diante do altar do Santíssimo Sacramento. E eu orava, eu tinha calos nos joelhos de viver ajoelhado. Até que um dia eu me rebelei e disse: mas quem já viu? Como é que você deixa o demônio me perseguir? Eu só penso em você, da agora por diante eu vou pensar no diabo. Talvez assim nós ficamos amigos e acabou-se. Mas era a mediunidade. Quando eu completei 14 anos,
ela irrompeu de uma forma impressionante. Mas foi por ocasião da morte de um irmão meu, no dia 23 de junho de 1944, que eu experimentei uma grande provação. Eu era normal, com o fenômeno mediúnico. Fiz um curso de escola normal rural, era uma pessoa quase saudável. Não fosse essa coisa na minha mente de ver os mortos, eu seria um jovem como outro qualquer. Mas muito bem, nesse dia 23 de junho de 44, morreu um irmão meu. E morreu inesperadamente. Ele teve uma ruptura cerebral e caiu morto no meio da rua. Um amigo me disse, eu fui correndo vê-lo. E quando eu o vi, eu experimentei um choque terrível. E saí correndo, eu era do interior de Feira de Santana, para avisar a meus pais. Meus pais já sabiam e vinham e levaram o cadáver para casa. Naquele tempo, na cidade do interior, não se fazia necrópsia. Se levava diretamente para casa, não havia instituto médico legal. A nossa cidade era muito modesta, só tinha um médico clínico. Então, meu irmão era casado e morava defronte de nós. Eu cheguei muito pálido, trêmulo, e sentei-me. A nossa mesa era grande, porque nós éramos 13 irmãos. Com meus pais éramos 15. 2 bancos longos, a cadeira de um lado e da outro. Meu pai e minha mãe sentavam-se às cabeceiras e nós do lado. Então eu me sentei no banco ali a partir das 17 horas e tremia de horror de ver meu irmão afogado em sangue. Aquela cena me ficou no pensamento anos a fio. Quando trouxeram o cadáver e foram preparar, colocar no caixão, às 20 horas era hábito de fazer-se o rosário de Nossa Senhora, de orar diante do cadáver, fazer ali, portanto, os momentos de oração. Minha mãe me disse, meu filho, vamos orar, porque José, meu irmão, já está preparado, vamos orar-te. Eu quis levantar e não pude. Eu sentia da cintura para baixo algo muito frio, como se a circulação tivesse parado. Eu tentei outra vez, nada. Então eu disse, mãe, eu estou sentindo uma coisa que eu não sei o que é. Ela estava muito nervosa e disse, meu filho, não venha com as suas coisas, que esse não é o momento. Me puxou e quando ela puxou eu quis ficar em pé, não pude, tombei no chão. Ela ficou desesperada, mandou meu irmão chamar meu pai. Então foi uma tragédia. O irmão mais velho morto no velório e o filho mais jovem na cama sem poder levantar-se. Então meu pai no dia seguinte chamou o médico, depois do enterro de meu irmão. E o médico me olhou, fez testes com as minhas pernas, fez o teste do martelo, tudo bem, mas eu não conseguia movê-las. Era como se uma cãibra houvesse me paralisado praticamente da cintura para baixo. Então o médico muito ingenuamente disse, foi o choque. Não usou a palavra trauma, foi o choque. Quando ele tomar um outro choque, ele fica bom. Meus irmãos, que eram muito inteligentes, a partir dali me aplicaram todo tipo de choque elétrico para eu poder ficar bom. E quanto mais me aplicavam choques nas pernas, me assustavam, eu continuava. E assim, eu fiquei do dia 23 de junho até 5 de dezembro, encostado em almofadões. Eu tinha uma prima que gostava dessas coisas, como era chamado o espiritismo. E ela estava sempre procurando médiuns. Ela não era espírita, mas adorava fazer uma consulta. Principalmente naquela época em que o casamento era difícil. Hoje é um sorteio de loteria, mas naquela época já não era fácil. E a minha prima estava com 29 anos, estava na raia de ficar solteirona, porque havia sido escrito um livro por Honoré de Balzac, intitulado A Mulher dos 30 Anos, a mulher balzaquiana. Se não casasse até os 30, adeus, era uma balzaquiana. E minha prima descobriu uma senhora que era médium. Era uma senhora recém-chegada da capital. E minha prima foi fazer uma consulta, como sempre. Mas ela era uma senhora espírita, que é diferente. Ser médium, qualquer um pode ser. Espírita, tem que estudar o espiritismo. Porque se pode ser espírita e não ser médium. E se pode ser médium e não ser espírita. Ser um aventureiro. Então,
Quando ela terminou a consulta, ela perguntou à senhora: mas que maravilha, a senhora me confortou tanto. Porque a primeira pergunta de minha prima foi esta: Dona Ana, será que eu vou me casar? E ela disse: minha filha, o importante não é casar, o importante é ser feliz. E se pode ser feliz casada ou não casada. Deixe isso por conta de Deus. E Deus cuidou. Minha prima morreu solteirona, graças a Deus. Mas morreu feliz, tornou-se espírita, foi cuidar de órfãos, nasceu para uma vida nova. E então minha prima ficou tão entusiasmada que perguntou: quanto é a consulta? Eu disse: nada, eu sou espírita, e os espíritas não cobramos nada, os médiuns não recebem nada, nem se deve dar presente a médium, para não corromper, porque ele está no exercício de uma tarefa, a tarefa da caridade. E a tarefa da caridade não pode ser remunerada. Então ela disse: nós fazemos a caridade, nós espíritas. Ela disse: a senhora faz a caridade? Faço. A senhora visitaria um primo meu que é muito doente? Com muito prazer. E combinaram visitar-me no dia seguinte, que era o dia 5 de dezembro. Mas eu não sabia de nada, nem minha mãe. Estávamos no quarto, quando chegam minha prima e a senhora Ana, que era uma senhora baixinha. Minha mãe também se chamava Ana e era uma senhora baixinha. Eu tenho sorte com as baixinhas, porque mulher baixinha é terrível. Mulher alta não. Mulher alta é como trovoada, muita trovoada, pouca chuva. Mas as pequeninas já começam chovendo, são terríveis. E minha mãe era terrível. Quando a senhora entrou com minha prima, então minha prima disse: Di, que é meu nome de família, essa senhora, ela vê os mortos, e ela veio ver o que é que você tem. Então ela me olhou e disse: ele não tem nada. Eu fiquei tão revoltado com a senhora, que eu lhe disse: minha senhora, eu sou muito doente, porque lá em casa nós tínhamos um psicólogo que ficava pendurado atrás da porta. E toda vez que nós procedíamos mal, nosso pai mandava buscar o psicólogo, fazia uma sessão terapêutica e a gente ficava bom na hora. Agora não pode nem falar, porque senão o pai vai preso, a mãe vai presa, e o monstrinho é que bota na cadeia o pai. Mas nós respeitávamos nosso pai, nossa mãe, e principalmente o psicólogo, que era uma chibata de bater em cavalo, que tinha 3 lâminas. Até parece que meu pai era gaúcho e que nós éramos o pingo. Ele pegava o pingo e dava uma boa surra e a terapia estava bem. Quando a senhora disse que eu não tinha nada, eu disse: minha senhora, já imaginou o que meu pai vai fazer comigo? Eu estava fingindo 6 meses sem ter nada. Ela disse: mas você não tem nada. Mas minha senhora, eu sou muito doente. Ela disse: não é, meu filho, você é obsidiado. Eu disse: o que é obsidiado? É um espírito que está acoplado em você, impedindo os seus movimentos. É o seu próprio irmão. Ele está muito perturbado. Você é médium. Quando você foi ver o cadáver dele, o médium é como o imã. O imã atrai partículas metálicas. Você o atraiu e ele está ligado a você, sofrendo, chorando. E você vai ficar bom agora, porque eu vou lhe aplicar um passe. Eu não entendi quase nada, mas ela descreveu meu irmão como se tivesse convivido com ele. Então eu perguntei: a senhora o conheceu? Não, meu filho, eu estou vendo. Eu não acreditei, é claro. Mas quando ela disse pela segunda vez: eu estou vendo. Eu perguntei: a senhora está vendo meu irmão morto? Estou. Mas eu também vejo. É porque você é médium. Foi o momento mais feliz da minha vida, porque eu era um maluquinho, agora tinha uma malucona, estava ótimo. Eram 2 malucos. Já vê que eu não estava sozinho no mundo. Ela se aproximou da minha cama e disse: você sabe orar? Sei, sim, senhora. Feche os olhos, ore, que eu vou lhe aplicar passe, a terapia, a psicoterapia, a terapia da energia. Feche os olhos. Mas eu não fechei, eu queria ver o que era, mais ou menos. Então eu comecei: Pai Nosso. Ela se aproximou, estendeu as mãos, e quando ela começou a orar, eu vi que ela se transformava em uma lâmpada de gás neon. Foi ficando iluminada,
E à medida que ela fazia movimentos rítmicos, como quem tirasse uma teia de aranha de cima de mim, eu vi que choviam dos seus dedos gotas prateadas. E aquilo me dava uma sensação do que hoje nós chamamos ar refrigerado, que não havia naquela época, 1944. 3 minutos ou 4 depois, ela parou e disse: já está bem, os guias espirituais afastaram seu irmão, vão levá-lo agora para ele receber tratamento, pode levantar-se. Eu então disse: minha senhora, eu não me levanto, porque se eu levantar eu caio. Ela disse: não vai cair, Divaldo. Minha mãe, a baixinha, olhou e disse: Di, levante. Eu disse: mãe, se eu levantar eu caio. Caia, mostre que você é um menino bem educado. Levante. Ou eu levantava, ou levantava. Então eu empurrei os quadris. Quando os pés bateram no chão, eu tive uma sensação estranha. Fiquei de pé, fui para lá, para cá. Até hoje, nunca mais tive nada nos órgãos inferiores. Então abracei minha mãe e comecei a chorar. E minha mãe perguntou: ele já está bom, dona Ana? Ainda não. Este é o primeiro round. Ele tem que educar a mediunidade para não entrar em depressão, para não viver perturbado por esses espíritos ignorantes. E minha mãe perguntou: e o que é necessário fazer? Ela disse: ir à sessão espírita. Então eu disse: eu não vou, porque eu sou católico. Minha mãe disse assim: não dê importância, ele vai. Eu disse: mãe, eu não vou. Ela: vai. E à noite nós fomos. Que tempo bom quando os filhos obedeciam os pais. Agora os pais obedecem aos filhos. E fomos. Era num centro muito modesto. Eu estive lá na última terça-feira, proferindo uma palestra na cidade. E me lembrei de toda essa história da minha vida. Então, nós fomos. Quando nós chegamos, eu pensava que o espiritismo era coisa de gentalha, como se dizia, de gente de má vida, de afrodescendente. Quando lá eu cheguei, estava o juiz de direito, o tabelião da cidade, o gerente do Banco do Brasil, a zeladora do altar do Coração de Jesus. Só faltava ter o gerente das casas pernambucanas. O mais tinha tudo. Eu disse: meu Deus, isso aqui é maçonaria. Então a zeladora do altar do Coração de Jesus, de que eu era devoto, olhou para mim e fez assim: calado, o que se passa aqui não se conta lá fora. Quando eu saí, eu contei a Deus e o mundo, porque o bom do segredo é a gente contar. Quem é que é sepultura para guardar segredo? Mas então eu fiquei observando e levei o rosário, porque se Satanás aparecesse, eu logo exorcizava. Então, naquele tempo não havia estudos mais profundos. Sentamos à mesa, minha mãe, eu e as pessoas. No momento em que o tabelião se levantou, pegou o evangelho e leu o orgulho e a humildade. Eu disse: ué, que coisa linda, é uma página do evangelho segundo o espiritismo. E ele começou a orar. Eu vi que ele se iluminou, perdi a consciência. Quando eu acordei, minha mãe estava chorando. E então ela disse: meu filho, José, acaba de falar comigo. Eu disse: como, mãe? Pela sua boca. Eu disse: mãe, eu estava dormindo. Ela me aplicou um lindo beliscão e disse: não teime comigo, seu irmão acaba de falar comigo. Ele: coitada de mãe, já ficou louca na primeira sessão, porque eu não lembrava do que aconteceu. Chegamos a casa e eu me sentia excelente, continuava vendo, mas eles não me perturbavam. É como ver esse auditório com variadas pessoas, cada qual com as suas características, e olharmos o global sem nos determos. No dia seguinte eu fui me confessar. Na hora que eu entrei, o padre perguntou: Divaldo, você está curado? Estou. Quem o curou? Eu disse: o diabo. Porque era na sessão. Eu chamei tanto por Deus, não adiantou nada.
Então ele me disse: venha confessar. Mas eu estava louco para contar quem estava lá. Mas eu não podia contar porque era pecado. Então eu disse assim: padre, aí contei tudo. Da hora do passe, da minha prima, de Dona Ana, a ida, o meu sono, tudo. E aí eu disse assim: ai padre, o senhor não faz ideia de quanta gente daqui estava lá. Para ele perguntar, mas ele não perguntava. Eu digo: meu Deus, eu não posso delatar porque é pecado, e não posso calar porque é pecado. Bom, aí eu confessei. Ele disse: eu te absolvo, mas na próxima sexta-feira volte lá. Eu disse: mas padre, é pecado. Ele disse: eu sei que é pecado. Você vai sexta, peca, confessa sábado, e no domingo eu lhe dou a comunhão, e você volta na outra sexta, até ficar bom, porque o demônio tem muitas ciladas, e ele pode ter se afastado para iludir. Então você vai lá até ficar bom. Assim foi. Eu ia sexta, pecava, sábado confessava, domingo comungava. Em janeiro, eu já tinha contado a ele que eu estava lá. Eu estava conversando com ele na sacristia, quando de repente eu vi entrar um demônio mulher. Eu disse: padre, o diabo está chegando, é uma mulher. Ele disse: descreva. Eu então comecei a descrever. Era uma senhora baixa, uma saia longa, um cinto muito apertado à cintura, ela era gordinha, o cabelo com um pente muito grande, era um pente severiano. E então ele disse: que mais você vê? Eu digo: ela tem óculos, um óculos de aro fino. Olhe mais, Divaldo, tem uma verruga aqui na parte superior do lábio. Ele disse: sente aqui, não é Satanás não, é mamãe, receba. Aí eu recebi. E quando eu acordei, ele chorava. Era um homem extraordinário, meu confessor. Ele disse: Divaldo, mamãe veio me reclamar que eu estou enganando você. O demônio é uma figura mitológica, não existe. Deus não pode ter criado o mal. Os espíritos existem. Observem a frase: a igreja não condena as comunicações espirituais, porque todos os santos foram médiuns. A igreja apenas não recomenda, porque é uma coisa muito séria para ser tratado com elevação. E o Papa João Paulo II, na década de 90, declarou no Vaticano, na igreja de São Pedro: os mortos voltam e comunicam-se com as criaturas humanas. E a sua declaração foi publicada no Observatório Romano, através do cardeal Conchetti, que concedeu uma entrevista ao órgão católico do Vaticano. E então o padre me disse: agora vá e cumpra a sua missão, que é do Espiritismo. Você vai ter saúde mental, vai ter equilíbrio e alegria de viver, e de vez em quando venha me visitar. Eu fiquei desolado, porque eu queria ser padre. Cheguei em casa, contei a minha mãe, a baixinha. Ela disse aleluia, porque ela era brigada com o padre por causa de um diálogo que tiveram. Muito bem, assim eu me iniciei no Espiritismo, desde aquele remoto mês de janeiro de 1945. Mas foi só em 1947 que eu comecei a estudar a doutrina, a encontrar a saúde mental, a saúde emocional, a plenitude, porque o Espiritismo é a ciência que nos dá a prova do amor de Deus, que mata a morte, que nos dá certeza da vida, e essa certeza nos dá uma alegria tão infinita que a nossa vida adquire sentido. Foi então estudando a mediunidade, dedicando-me, trabalhando em favor do meu irmão mais sofredor do além, que se passaram já esses anos que se dobraram uns sobre os outros, proporcionando-me a alegria infinita que não me leva ao júbilo da depressão, nem me abate diante dos sofrimentos.
de uma família de 13 irmãos, eu sou o último, sou sobrevivente. Nos meus braços desencarnaram minha mãe, meu pai, minha irmã, um amigo que era a alma que me ajudava a construir o mundo espiritual. A dor da morte é dolorosa. Um poeta inglês diz o seguinte: a saudade é a ausência do ser presente, é a presença do ser ausente. Dói, mas quando eu me lembro que eu vou reencontrá-los, nos momentos que eu tenho a alegria de revê-los, quando eles me trazem mensagens de alento como há poucos dias, esse amigo devotado de 70 anos de convivência voltou e me disse: Di, eu não quero vê-lo triste nem depressivo. Leve a mensagem de Jesus às criaturas humanas. Diga às criaturas humanas que sejam felizes e que a solução para a felicidade se chama amor. A doutrina de Jesus é a doutrina do amor que ele pregou na montanha das bem-aventuranças, quando ele abriu os braços e afagou toda a humanidade, dizendo: eis que vos foi dito, amareis aqueles que vos amam e odiareis aqueles que vos são inimigos. Eu, porém, vos digo: amareis aos vossos inimigos e por eles fareis tudo o que seja necessário para que eles sejam felizes. Veio o Espiritismo para repetir as lições de Jesus desde o dia 18 de abril de 1857, quando apareceu o livro dos Espíritos, e logo depois o livro dos Médiuns, para educar as nossas forças psíquicas, a nossa paranormalidade, para nós irmos de outra dimensão para a dimensão terrestre. O Evangelho segundo o Espiritismo, para traduzir as parábolas de Jesus, para cantar a doçura, a ternura desse homem incomparável, o céu e o inferno, para dizer que céu e inferno não são geográficos, são estados de consciência. O meu inferno são as minhas culpas, os meus demônios são os meus conflitos, que a psicologia, através das terapêuticas avançadas, vão nos ensinar a superar. Até a Gênese, explicando a origem da Terra, a origem do universo, a origem da vida. Chegamos ao momento especial, senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos. Jesus volta e nos fala docemente: amai. Se alguém não gosta de você, não se preocupe, mas seja você quem ama aquele indivíduo. Se alguém o odeia, pior para ele, mas se é você quem odeia, pior para você. Quando nós odiamos e queremos a vingança, nós carregamos uma brasa na mão para jogar, mas enquanto carregamos a brasa, ela está nos queimando. Há um ditado árabe que diz: quando nós desejamos a vingança de alguém, nós bebemos o veneno para matar o outro, mas quem morre somos nós. Então guardar mágoa nos dá doença, nos leva à depressão. Perdoemos aos pais que não souberam nos educar, perdoemos aos companheiros ingratos que nos abandonaram, às companheiras que nos traíram, perdoemos aos filhos que se entregaram à droga por invigilância nossa. Vigiemos nossos filhos, exerçamos o amor com energia. A energia é amor. Não concordemos com a delinquência nem o crime. Controlemos as funções sexuais, que nos torna pessoas vulgares, eróticas, atormentadas, insatisfeitas. Sexo sim, com amor, não sexo comprado, o sexo de ocasião, o sexo da aventura, da propaganda da televisão, mas aquele que nos sensibiliza a alma, que nos preenche o mundo interior, que nos dá ternura. Vejamos na companheira ou no companheiro a alma querida que nos ajuda a carregar nossa cruz. Mantenhamos a comunhão sexual e depois, ao invés do cigarro ou do uísque, a nossa gratidão, para nós sermos pessoas saudáveis.
para interrompermos o fluxo da depressão. Tenhamos tristezas que fazem parte da vida, mas se a tristeza se prolongar por uma semana, por 2, se começarmos a sentir dificuldade de pensamento, dificuldade motora, cuidado, é a depressão que está se insinuando. Recorramos à homeopatia. A homeopatia tem produtos específicos para a depressão. A alopatia, ao psiquiatra, ao clínico geral, ao psicólogo, ao psicanalista, de acordo com a nossa lucidez ou possibilidades econômicas. Mas acima de tudo recorramos a Deus, através da oração. Jesus disse: tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vos dará. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Esta é uma hora gloriosa para nós, que podemos dispor da razão, do sentimento, para termos uma vida saudável. Ao sairmos daqui e chegarmos a casa, beijemos nossos filhos. Os casais deem as mãos, digam uns aos outros quanto eu te amo. Então eu tenho um amigo que é muito duro com a esposa, e eu lhe disse: eu sei que você a ama, mas há quanto tempo você não lhe diz isto? Diga que a ama. E ele, revoltado, temperamental, me disse: Divaldo, mas eu não a amo. Eu digo: então minta, porque de tanto mentir você vai terminar acreditando. Está na hora de nós sermos gentis, dizermos à mulher querida: que bom que eu amo você, que bom que eu encontrei você. Mas se o matrimônio, a parceria não dá certo, não tenhamos uma vida promíscua, separemos-nos. Existe o divórcio legal, a separação com dignidade. Respeitemos os anos de bom convívio. Por que a inimizade? Por que ir para o tribunal lutar pelos miseráveis, as miseráveis moedas que nós vamos deixar porque ninguém leva? Quero dizer que nós podemos tornar-nos cidadãos saudáveis se melhorarmos interiormente a nossa mente. Allan Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as más inclinações. Lutemos, pois, porque Deus nos deu tesouros extraordinários que nos enriquecem a vida. E se nós pensarmos nesses tesouros, não necessitamos de mais nada. Então digamos: meu Deus, eu queria dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante da minha visão eu descubro os cegos que atropelam na multidão, que choram na escuridão, que sofrem na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro e as lágrimas que choram, os olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela voz que canta, pela voz que ensina, que alfabetiza, que ilumina, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia,
Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que semeiam, mãos que aram, mãos que trabalham, mãos de ternura que libertam da amargura, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que limpam feridas e os suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem no colo o filho de um corpo alheio, como se fosse do seu seio, e pelos meus pés que me ajudam a andar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, se é um ninho, um duplex, um palácio, um gramado de dor, seja o que for, onde exista a presença do amor, amor de mãe e de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.